Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, esse vídeo de hoje é um complemento do vídeo da Michelle, onde nós falávamos sobre finanças, sobre o empreendedorismo e os entraves, por que a pessoa não ganhava dinheiro. Bom, tem várias razões por que a pessoa não ganha dinheiro. Às vezes ela não está fazendo o trabalho muito bem do que ela está oferecendo, ou sei lá, o preço dela pode estar fora do preço de mercado, enfim, é uma série de coisas. Agora, uma situação que a gente observa, se é um padrão repetitivo, como é o caso desse vídeo que eu estou trazendo, onde a pessoa vem frequentemente passando pela mesma situação, aí é interessante olhar para isso. Por que que isso se repete? Por que isso é padrão, né? Porque se repete com frequência sempre da mesma forma. E é importante a gente saber também que o nosso desenvolvimento enquanto pessoa, enquanto profissional, o sucesso financeiro, isso está muito relacionado com a conexão que nós temos com os nossos pais. Então é muito importante a gente valorizar realmente a importância dessas pessoas em nossas vidas, né? Então, por exemplo, nesse vídeo, a história que eu trago hoje é de uma pessoa que passou por um emaranhamento lá na infância e carregou isso até hoje. Então, o fato dela não aceitar um presente que representa abundância, que a abundância representa dinheiro, ela trouxe até hoje a vida dela de tal forma que ela tem dificuldade de receber ajuda emocional de outras pessoas. Dificilmente ela fala sobre os seus problemas pessoais com outras pessoas e dificilmente também aceita presentes da vida. Consequentemente, também não aceita dinheiro, então o dinheiro fica distante, está sempre distante dela. Então, eu espero que o que eu vou descrever aqui nesse vídeo pode ser esclarecedor para você e que você, se precisar de algo desse tipo, eu estou à sua disposição, caso sinta que eu possa contribuir com você. Espero que você goste desse vídeo e compartilhe com alguém e assine meu canal. Dessa forma, eu tenho como trazer mais conteúdo até aqui para ajudar vocês e me ajudar também, tá certo? Então vamos lá. Então, essa é uma constelação que eu fiz para uma empreendedora. Essa empreendedora, ela comentou que tem uma situação de escassez que ela vive no período de outubro a janeiro. É uma frequência, é um padrão repetitivo isso. Com frequência acontece dela chegar no período de outubro a janeiro ter uma escassez total de dinheiro. Então os clientes somem, o negócio dela fica estagnado nesse período. E eu pedi para que ela se posicionasse, então ela se posicionou mais ou menos aqui, né, numa posição assim. E aí eu pedi para que ela colocasse o dinheiro, com relação a ela, aonde o dinheiro ficaria. Então ela colocou o dinheiro assim, mais ou menos essa posição, um pouco atrás e uma certa distância dela. Lembrando que eu não estou reproduzindo aqui 100% como foi a constelação, porque é um momento específico, né? Eu não vou lembrar exatamente como aconteceu. Eu marquei os pontos mais interessantes para poder trazer aqui para vocês. Então, o dinheiro ficou nessa posição e ela aqui. E aí eu perguntei para ela como que é a relação dela com os pais. E ela comentou que os pais sempre foram muito presentes na vida deles. Eles são uma família numerosa, ela tem vários irmãos. A mãe sempre foi dona de casa, de certa forma submissa, ali cuidando da casa, cuidando dos filhos. Então, ela não enfatizou muito a mãe. Portanto, a gente deixou a mãe um pouquinho aqui em stand-by, porque a forma como ela veio trazendo a situação, a gente focou como ela descreveu a situação do pai dela. Então eu pedi para que ela posicionasse o pai, então ela posicionou o pai mais ou menos assim. Então aqui ela está olhando para cá e o pai olhando nessa direção. E aí eu perguntei para ela como que é a relação do pai
referente a dinheiro, a negócios. E ela comentou que o pai sempre foi batalhador, sempre foi profissional liberal, trabalhou bastante para dar conta dos filhos, mas nunca foi assim algo que tinha de tudo, não passavam necessidade, mas faltava algumas coisas. E aí eu falei para ela, como que é a relação dela com o pai? E aí ela comentou que ela ama de paixão esse pai, que o pai é uma pessoa assim muito importante na vida dela. Enfim, ela foi descrevendo todo o amor que ela tem pelo pai. E aí eu fiz a seguinte pergunta: passa pela sua cabeça, porque os filhos honram os pais, mas passa pela sua cabeça que ao viver escassez, você está honrando seu pai, que sempre viveu numa situação de falta de dinheiro? E aí ela falou, nossa, que é estranho honrar o pai numa situação assim, mas ela ficou pensativa. E aí eu pedi para que ela lembrasse da infância, como que era a infância deles. E ela falou que era uma infância feliz, porque estava ali com os irmãos e tal, mas que também era de bastante dureza. E aí eu pedi, nessa hora eu falei para ela, vamos imaginar você criança. Então, por enquanto, vamos tirar você de cena e vamos imaginar você criança. Pode ficar no mesmo lugar? Então, ela aceitou que ficasse no mesmo lugar. E aí perguntei para ela, que idade tem essa criança? E aí ela comentou que seria mais ou menos uns 7 anos. Eu falei, que imagem você lembra de 7 anos que foi marcante, assim, a situação de escassez que foi marcante? E aí ela falou assim, eu não me lembro exatamente, porque final de ano, assim, a gente sempre, as coisas que ela mais lembrava, né, era coisa de final de ano, ele sempre recebia presentes de instituições, de igrejas, enfim, porque eles viviam em comunidade, então apareciam essas pessoas para trazer presentes, mas que ela não gostava desse momento. Ela não gostava de aqueles brinquedos, também nunca gostou de boneca, não entendia por que nunca gostou de boneca. E daí eu falei, mas por que você não gostava, né? Você recebia presente, por que não gostava? Eu não gostava porque eu me sentia, eu achava que era muita humilhação. Inclusive, a minha mãe, né, que é a senhora que está aqui, então vamos tirar ela de cena aqui por enquanto, a mãe dela criticava ela, segundo sua opinião, a mãe criticava ela por conta de acreditar que ela era mal agradecida, de não aceitar os presentes que as pessoas davam para ela. E ela falava que não era mal agradecida, ela simplesmente achava humilhante aquilo. E aí eu comentei o seguinte, acontece que uma criança de 7 anos pouco tem noção do que é humilhante, do que deixa de ser humilhante. Provavelmente essa opinião vinha de algum lugar, provavelmente alguém trazia essa informação para ela, uma pessoa adulta, enfim, para que ela tivesse essa consciência. Mas ela não lembrou disso também, ok, deixamos assim. Aí eu comentei o seguinte, que a criança, ela tende a ter um amor à beira do abismo, né? Ela tende a querer se sacrificar por conta dos pais. E ela falou, não acho que eu me sacrificava pelo meu pai. Tenho muito amor pelo meu pai, mas não acho que eu me sacrificava. E daí eu falei assim, então, mas você não receber presente, você não aceitar presente, ao aceitar o presente, o que acontecia com seu pai? Daí ela comentou que percebia que o pai ficava triste, porque ele não podia proporcionar isso para os filhos. E daí a conclusão seguinte que eu fiz naquele momento foi, então, se eu não aceito o presente, meu pai não se sente triste, ou teoricamente, na sua opinião, não se sente humilhado. Faz sentido isso? E aí ela confirmou que fazia sentido. Nesse momento, ela lembrou que embora ela nunca tivesse gostado de boneca, no momento especial ela teve uma boneca, que foi nessa fase. Ela ganhou uma boneca nova, que para ela os presentes eram interessantes se fossem novos. Então ela ganhou uma boneca nova, que fechava os olhos, que chamou bastante a atenção dela.
ganhou da tia, porque a tia era uma pessoa de mais condições e que proporcionava isso para as crianças que não tinham condições. Então a tia deu para ela uma boneca e o pai havia buscado ela na casa da tia. Então, enquanto eles estavam no ônibus, ela mostrou a boneca para o pai e falou assim: olha, pai, veja que boneca linda, ela merece um nome, que nome que eu devo dar para ela? E ali, naquele momento, disfarçadamente, o pai, disfarçadamente chorou. E ela percebeu que o pai tinha chorado, então ela desejou jogar a boneca fora, não querer mais a boneca. Ou seja, aí foi um momento que eu chamei ela para reflexão. Nesse momento que eu não aceito a boneca, meu pai não se sente triste, isso no meu ver, meu pai não se sente triste, não chora, e eu fico na vontade de ter a boneca. Ou seja, eu estou me sacrificando para que meu pai não sofra. Nesse exato momento ela teve uma reação emocional assim bem forte, porque ela entendeu que ali foi de fato o momento em que ela deixou de gostar de brinquedo, de gostar de boneca. Então ela entendeu que ali sim teria sido um sacrifício pelo pai. Aí, olhando para isso, eu comentei o seguinte com ela: porque existem coisas que acontecem nas nossas vidas que não está sob o nosso controle. Então, por exemplo, provavelmente o pai teve alguma situação específica, então vamos chamar isso aqui, essa pecinha, vamos chamar de uma situação. Vou pegar uma pecinha maior para ficar mais visível. Então vamos dizer que em algum momento da vida do pai dela, ele passou por uma razão específica que causou isso para ele de viver escassez, mas que isso era coisa do pai e não dela. Não há necessidade dela carregar a história do pai. Então, ela pode sim melhorar a vida dela e buscar abundância na vida. Naquele momento eu senti que a gente não deveria mexer nisso aqui, e sim olhar para a situação dela em especial. Então eu pedi para que ela se posicionasse enquanto adulta, se posicionasse com a criança, isso se fizesse sentido para ela, se ela se sentisse bem naquele momento. Então, para ela se posicionar diante da criança dela e falar o seguinte: eu te entendo, eu sei que você fez tudo isso por amor ao papai, porém, as coisas do papai é do papai. Enquanto eu falava isso, eu pedi para ela repetir e falava somente se fizesse sentido, e ela falava que sim, fazia sentido. Então continue falando para a criança. Você, criança, é muito pequena para tomar posse das histórias da situação de papai. Então, fica comigo, eu cuido de você e você não vai se sentir desamparada. E as coisas de papai fica com papai. E aí eu perguntei para ela: ficou bom falar assim para a criança? Você se sente mais à vontade? Ela falou que sim, que ela estava mais contente em poder cuidar da criança dela. Foi muito bem. Agora vai até o papai e fala para ele: papai, agora eu te entendo. Eu sei que tinha razões para que o Senhor vivesse escassez. No entanto, isso é coisa sua. Eu sou muito pequena perante ao Senhor. Eu não tenho condições, não posso assumir a sua história, as suas responsabilidades. Por isso, papai, eu peço a sua bênção para que eu seja uma pessoa abundante e que sempre eu tenha dinheiro e possa sanar ou atender as minhas necessidades. Inclusive, papai, me abençoe quando eu tiver bastante dinheiro e puder proporcionar ao Senhor uma vida muito mais confortável.
E durante o tempo que ela falava isso, ela chorava bastante. Então eu acredito que de fato isso estava sendo importante para ela. E também foi muito importante para mim participar dessa constelação, porque nisso eu pude também aprender com ela. E ao mesmo tempo eu pedi licença para ela, para que eu pudesse contar essa história aqui para vocês, que eu acho muito bonita, né? E muito importante. Ela autorizou, sou muito grata por isso. E foi dessa forma. E aí eu perguntei para ela: se coloque no lugar do papai. Qual é a reação dele perante você nesse momento em que pede a bênção para ele? E daí ela comentou que, conhecendo o papai da forma como ela conhece, ele está muito feliz em ela estar batalhando, crescendo, se desenvolvendo. E ele, com certeza, está abençoando ela para que isso realmente se concretize, isso que ela gostaria de realizar. Bom, e aí dessa forma deixamos que ela siga a vida dela, porque na fase adulta a gente segue a nossa vida, ela cuidando da criança dela, cuidando das finanças, da riqueza dela, desejando ser abundante. Deixamos papai aqui com sua história de vida e mamãe também aqui ao lado de papai com sua história de vida. E aí eu perguntei para ela como que é olhar para isso. Ela falou que era muito confortante. Ela se sentia muito feliz com essa situação dessa forma. Ao perguntar o que ela faria daqui para frente, após olhar para essa situação, ela comentou que essa constelação ela iria procurar o pai dela e abraçar o pai dela e pedir a bênção diretamente para ele. Ao mesmo tempo também ela se comprometeu quando no próximo final de ano, no período de outubro a janeiro, se ela de fato tiver conquistado as finanças da forma como ela gostaria de conquistar, ela se comprometeu de ajudar uma criança em uma instituição social. Então é isso que eu trouxe aqui para vocês, espero que tenha esclarecido alguma coisa. Muito obrigada por me acompanhar e até o próximo vídeo.